Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 49º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre a questão criminal, direito penal, processo penal, criminologia, segurança pública e matérias afins. Quem vos fala é Rafael Borges, hoje aqui a partir do aprazibilíssimo bairro da Glória, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Estou muito bem acompanhado hoje da Juni Cirino, host deste podcast junto comigo, e temos aqui hoje uma convidada muito especial, que é a Rafaela Venturim. Hoje a gente vai conversar com a nossa audiência qualificada sobre várias coisas, vai ser um bate-papo bastante solto, bastante leve, mas que vai tratar um pouco de abordar temas que dizem respeito à criminalização dos movimentos sociais, a questão das fake news, a questão dos tribunais da internet, a questão, enfim, toda essa questão que envolve também expedientes de criminalização versus direito e liberdade de manifestação, expressão na contemporaneidade. Só para lembrar vocês que nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos, e em praticamente todas as plataformas de iOS, em praticamente todas as plataformas de áudio, no iOS, no SoundCloud, no YouTube, no Spotify também. Temos um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, de forma que não faltam caminhos e alternativas para que a audiência qualificada entre em contato com a gente. Bom, eu não vou gastar mais nem um minuto do ouvinte com a minha própria isolada voz e vou dar início imediato a este 49º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre segurança pública, que hoje vem no formato de um bate-papo descontraído com a querida Rafaela Venturim, diretamente de Portugal. Voltando. Então, Ju, fala aí com a nossa audiência também um pouquinho. Olá, nossos queridos ouvintes. Voltei, passei alguns episódios afastada do podcast, mas voltei aqui para a bancada. E voltei para um episódio que acho que vai ser um pouco diferente, mas vai ser bem interessante para a gente pensar várias coisas, né, Rafael? E, além disso, é o nosso primeiro episódio internacional, né? Porque estamos... Enquanto o Rafael tá no aprazível bairro da Glória, aqui no Rio de Janeiro, eu voltei para minha querida Ipanema e Rafaela fala com a gente diretamente de Portugal. Oi, gente, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou ouvinte do podcast desde o começo, o Rafael sabe disso. É uma grande honra estar aqui, em um lugar desse que já passaram tantos nomes muito importantes para a minha formação enquanto acadêmica, enquanto ser humano também. Então, muito obrigada pelo convite. Estou falando aqui de Lisboa, não sei qual dia da quarentena, já perdi as contas, na verdade. Mas estamos aí, vamos bater esse papo. Mais uma vez, queria agradecer muito a você ter aceitado esse convite. Como muito bem lembrado pela Juni, é a nossa primeira experiência de gravação de podcast internacional, né? A primeira vez que a gente traz aqui para a nossa bancada uma pessoa que está fora dos limites territoriais do Brasil. A bem da verdade, antes da pandemia, todos os episódios tinham sido gravados presencialmente. A gente sempre teve o cuidado e o interesse de estar sempre frente a frente com o entrevistado, né? No momento da gravação do podcast, de maneira que eu só tinha gravado com pessoas do Rio e de São Paulo, né? Até então. E a pandemia, embora tenha restringido a beça, o nosso direito de ir e vir e tudo mais, ela expandiu um pouco as possibilidades, porque acaba que a gente já gravou com várias pessoas de fora do Rio, enfim, de fora do estado, se valendo das facilidades da tecnologia. Mas é a primeira vez que a gente faz essa gravação com alguém de fora do país. Obrigado por aceitar. Eu queria, Rafaela, começar um pouco esse bate-papo falando da sua experiência de estar estudando no exterior, né? Eu queria que você falasse um pouco para a nossa audiência como é que é isso, quer dizer, o que te fez buscar o estudo, e eu sei que o teu mestrado, ele conversa muito com direito penal, processo penal e criminologia, o que te fez buscar
essas referências fora do Brasil? Por que Portugal? E como é que, eu quero muito que você falasse um pouco pra gente, assim, como é que é estar olhando o Brasil nesse momento de fora, né? Como é que é estar vendo a sua terra natal, vendo o seu país? Eu sei que você mantém laços muitíssimo sólidos com o Brasil, apesar de estar fora fisicamente, mas como é que é ver as coisas acontecendo nesse momento? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente hoje. Então, Rafael e Juni, eu me formei em Vitória, né, na Faculdade de Direito de Vitória, a FDV. Eu me formei no começo de 2018 e já sabia que eu não queria partir direto para a atuação na advocacia, apesar de ter a carteira. E aí eu procurei um mestrado mesmo. Sempre me perguntam por que Portugal. Portugal meio que aconteceu, assim, eu tinha pensado em ir para Groningen, na Holanda, antes. Cheguei a fazer o processo seletivo também, mas acabei vindo para Portugal. E atualmente estou estudando na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, né, que eles chamam de clássica, entre aspas, porque tem a nova e tem a clássica. Muitos brasileiros vêm aqui estudar na nova de Lisboa, não é o meu caso. Eu acabei vindo para Lisboa porque realmente a clássica tinha tudo que eu queria, assim, entre aspas, mais fácil de validação no Brasil, depois do diploma, apesar de estar sendo um pouco difícil conseguir marcar a defesa, né, da dissertação. Tudo aqui eles chamam de tese, inclusive, é importante pontuar isso. Se eu falar tese, eu estou na dissertação no Brasil, tá? Aqui é tese de doutoramento e tese de mestrado, é tudo o mesmo nome. E acabei vindo para Lisboa por essa praticidade também de ser a capital, né? Mas hoje em dia eu vejo que foi até uma escolha bastante acertada, porque tem uma amiga que está fazendo o mesmo em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e ela disse que o conservadorismo lá é muito maior do que aqui em Lisboa. Aqui em Lisboa é, entre aspas, mais liberal, assim. A gente tem mais um certo campo mais vasto, assim, para conversar sobre essas questões do abolicionismo, por exemplo. Então, foi até uma grata surpresa que eu estou fazendo em ciências criminais, eles chamam aqui. Então, eu tenho 3 cadeiras, as 2 obrigatórias eram penal e processo penal, e a optativa eu podia escolher. Alguns amigos meus acabaram indo para penal econômico, para estudar a questão do compliance, essas coisas. Eu acabei indo para criminologia. E na criminologia, eu encontrei uma professora muito boa, que é bastante crítica, na verdade, e é ela que é a minha orientadora nesse momento, a doutora Inês Ferreira Leite. E nossa cadeira era bem voltada para gênero. E ali a gente teve muito diálogo das realidades entre Portugal e Brasil, né? Aqui a questão da violência doméstica ainda é muito forte também, de jeitos diferentes do que em relação ao Brasil, mas é um debate que eles têm aqui de forma muito forte, assim. Só que meio que às vezes parece que por ser brasileiro, a gente serve de laboratório, assim, a gente é meio que ratinho de laboratório, porque eles ficam com uma curiosidade meio mórbida, assim, porque a verdade é que o nosso sistema é muito diferente do deles, né? Então, tem alguns casos que a gente contava na sala de aula que eles ficavam abismados, assim, tipo, como que é possível que a gente conviva cotidianamente com esse tipo de coisa, com alguns dos tipos de coisas que a gente costumava narrar lá. Quanto a estar fora, vendo o Brasil se desmanchar lentamente, é uma angústia tremenda, assim, né? Todos os portugueses com quem eu convivo, a primeira pergunta é sempre o que aconteceu no Brasil, sabe? Porque a gente tinha uma imagem muito diferente da imagem que a gente tem agora. A maioria das pessoas não conseguem acreditar no que está acontecendo. E eu tenho sempre esse cuidado, assim, de quando relato esse tipo de episódio nas redes sociais, enfim, não parecer que eu tô partindo de um lugar muito colonizado, sabe? Porque não quero parecer também, não tô querendo dizer que Portugal é mil e uma maravilhas ou que os nossos problemas são completamente descolados da realidade, né? Da realidade sociopolítica e histórica que a gente tem no nosso país. Mas sim, é muito difícil, é muito angustiante e eu, na verdade, não consigo ver assim uma saída a curto prazo. Eu ainda acho, eu sou meio pessimista, eu acho que vai piorar muito antes de melhorar. Uma coisa que me causa bastante curiosidade, Rafaela, e que você chegou a comentar sobre isso, é o seguinte: a gente sabe que no Brasil a gente tem uma dificuldade de acesso a um ensino mais crítico, né? Especialmente porque, de um modo geral, lógico, existem gratas e, enfim,
honrosas exceções, mas de um modo geral a gente vê o ensino crítico no direito nas universidades públicas, né? Nas universidades federais, nas universidades estaduais. Mas mesmo nas universidades públicas, a gente encontra barreiras muito grandes, seja no corpo docente, seja no próprio corpo discente das universidades públicas, né? A gente encontra uma barreira muito grande de acesso ao ensino crítico, ao ensino, enfim, que propicie uma bagagem adequada para o aluno, uma capacidade crítica de pensamento mesmo para o aluno. E ouço, às vezes, relatos sobre uma dificuldade semelhante também no exterior, que é algo que a gente não consegue imaginar, né? A gente tem essa impressão de que talvez no exterior, porque existe tanta produção crítica que a gente consome aqui, que é feita no exterior, a gente fica achando que a produção acadêmica mais crítica tenha talvez maior acesso ou mais facilidade de ser produzida no exterior, mas eu já ouvi vários relatos dizendo que isso não é assim. E agora você comentou que, enfim, se sente muito feliz de estar em Lisboa e estar na Clássica, justamente porque é um ambiente que te propicia exatamente isso, né? Um acesso a um conhecimento muito mais crítico do que teria em outras universidades em Portugal. Como que é essa tua experiência? Eu acho que seria muito legal se você falasse um pouquinho mais sobre isso pra gente. Então, eu não sei se eu dei sorte, né, de ter pego professores que têm esse viés muito crítico, ou se é realmente algo que eu observo na universidade em si. Eu acho que é um lugar muito sério, mas eu acho que eles dão esse espaço para você partir de um lugar da crítica. Mesmo no direito penal, que eu tenho uma professora que é, tipo, muito antiga já na casa, ela foi inclusive ministra aqui, da corte aqui, você vê esse viés da crítica, entende? A gente tem esse espaço para dialogar a partir do lugar da crítica. Não é o mesmo em todos os lugares de Portugal. Como eu disse, em Coimbra, as coisas são um pouco mais difíceis, tanto na abordagem teórica, quanto. Isso eu falo porque tive convivência com uma pessoa que está lá. Não cheguei a estudar lá, não sei qual é o dia a dia. Mas eu sinto que eles têm essa coisa de olhar tanto para a dogmática quanto para a hermenêutica de uma perspectiva de não encarar como dado, entendeu? Não encarar como é assim que tem que ser para sempre e vamos deixar como tá. Então, essa foi uma questão que me agradou bastante, assim, em relação ao ensino em si no Brasil, assim. Entendi. Agora, Rafaela, eu tenho também uma curiosidade que é o seguinte: Portugal ele tem sido utilizado como referência de um país que está implementando políticas criminais um pouco mais razoáveis, né, do que o resto do mundo, né? E comparativamente ao Brasil, né, sem dúvida nenhuma. O Portugal é usado como referência, como exemplo de uma política de drogas mais tolerante, enfim, mais racional, mais garantidora de direitos, né, e menos repressiva. Eu não quero fazer disso o tema do podcast, até porque eu acho que isso rende um episódio sozinho. Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente, é isso mesmo? Quer dizer, os ares portugueses, eles são ares mais avançados nesse sentido? Há um caldo de cultura favorável a políticas criminais mais razoáveis? Como é que a população recebe esse tipo de coisa? E assim, Portugal é um país capitalista, né? Sem sombra nenhuma de dúvida. Mas como que isso se combina, né, com o desenvolvimento econômico? Como que é abrir mão um pouco desses instrumentos de direito penal, enfim, no meio da Europa ali? Como é que você vê isso? Então, da minha convivência, eu percebo que as pessoas aqui são muito dessa via garantista da coisa. É até meio complicado falar sobre abolicionismo com os meus colegas portugueses, porque eles não entendem muito bem a necessidade do abolicionismo, né? Eles ficam sempre naquela de mas se não tiver polícia, como é que vai ser? E não sei o quê. E eu sempre tento dizer para eles que, bom, no Brasil a gente tem polícia até demais e olha como tá, né? Aqui a verdade é que as cadeias são bem mais vazias, tráfico de drogas não existe, não, assim, existe, né? Mas a quantidade é muito diferente, já tem um patamar, é muito mais tolerante em relação ao Brasil, a política de drogas aqui.
Nessa questão da pandemia do Covid-19 mesmo, as medidas adotadas por Portugal, pelos parlamentares portugueses, foram, assim, querendo ou não, de imediato, sabe? No Brasil a gente vê que essa questão ainda está muito solta, ainda está muito em aberto, a gente deixa muito na mão do magistrado, enfim, na mão do Ministério Público. Aqui não, aqui foi o órgão legislativo mesmo que decidiu, e muita gente foi mandada para casa, algumas foram colocadas em liberdade, enfim, não foi essa coisa dessa demora para proteger direitos humanos básicos, sabe? Não teve essa aqui é muito voltado para a proteção da vida em si. Mas aí a gente pode falar, né, sobre as diferenças do capitalismo periférico, as diferenças do capitalismo daqui, que é realmente no Brasil o direito penal serve como uma máquina mesmo de moer gente, né? Aqui não, aqui é uma coisa mais de garantir que a sociedade funcione de uma forma minimamente normal, para garantir que ela funcione. Então, isso inclui salvaguardar a vida de quem está preso. É curioso esse dado que você traz. Houve aí, então, as liberdades aí, em razão do Covid-19, teve a ver com iniciativa legislativa, não foi decisão caso a caso dos juízes criminais, não? Não, foi o próprio parlamento. Algumas partes foram bem criticadas por parte da sociedade em si, né, da sociedade civil, por causa dessa coisa de... enfim, a gente sempre olha para essas decisões e pensa que quem vai para a rua é quem estuprou, quem matou, enfim. Não, foi de um lugar de razoabilidade mesmo, crime não violento, foi direto para domiciliar, alguns tiveram perdão de pena, e foi através do parlamento mesmo. Sabe, Juni e Rafaela, aqui no Brasil, assim que a pandemia começou, os deputados federais Glauber Braga e Thalíria Petroni apresentaram um projeto de lei ao Congresso Nacional para, digamos, criar critérios objetivos que propiciassem a liberdade dos presos evidentemente desnecessários, porque um país que aprisiona 800 mil pessoas, tem muita gente presa de bobeira, não tenho nenhuma dúvida disso. Então a ideia era ali criar critérios razoáveis a partir até da recomendação do CNJ, a partir daquela decisão do Supremo acerca daquele pedido do IDDD, em que o Supremo não deu o que o IDDD pediu, mas fez uma recomendação ao juiz de execução penal. Enfim, a partir daquilo eles construíram um projeto de lei com esta finalidade. E a gente está, o quê? Há 4 meses na pandemia? 3 meses, sei lá. Esse projeto nunca foi pautado, nunca foi olhado com atenção, nunca foi olhado... Enfim, já é bizarro, né? Quer dizer, você tem um problema gravíssimo no país, que é o problema. E as mortes de Covid-19 nas cadeias brasileiras, elas se multiplicam em velocidade muito maior do que fora, né? Alguns estados já começam a sonegar dados sobre isso, subnotificação, mas já tem uma evidência muito grande e já é comprovado que o preso contaminado ele tem um potencial de transmissibilidade muito maior do que o cidadão livre, por razões óbvias, que ele está amontoado num troço medieval, né? E apesar disso tudo, nenhuma providência foi adotada. Quando o safadinho do Moro era ministro da Justiça, a bela ideia que ele deu foi de que o Ministério da Justiça comprasse tablets para que os presos conversassem com seus familiares através dos tablets e assim não precisar ter a visita regular, né, que os presos recebem dos familiares. Foi a grande política pública que ele sugeriu para as cadeias brasileiras no momento de pandemia. Assim, me alegra muito saber que Portugal, esse problema foi resolvido pelo legislativo, que é quem tem que resolver mesmo. Que é quem tinha que resolver mesmo, né? Pois é, e é ainda mais curioso, né, que a gente vê o problema que a gente tem que enfrentar quando a gente trabalha com política criminal, enfim, com direito penal, quando a gente percebe isso, né, que as pessoas estão muito mais preocupadas com a reabertura de centros comerciais e shopping centers, que são lugares em que as pessoas voluntariamente vão, e muito menos preocupadas com o fato de que durante toda a pandemia a gente tem 700 mil pessoas que estão confinadas, né, dentro dos presídios brasileiros, sem a opção de sair de lá, sem a possibilidade de sair de lá, e as pessoas sequer se lembram disso, né, não percebem que o grande prejuízo está muito mais em você manter as prisões cheias como estão e manter as taxas de encarceramento a níveis
semelhantes, especialmente porque a gente sabe que a prisão não é um ambiente isolado, né? A prisão é um ambiente que está trocando com a sociedade o tempo todo, seja por meio dos agentes, seja por meio das visitas, enfim. E nenhuma providência é tomada com relação a isso. A preocupação das pessoas está nos lugares errados. Exatamente. Isso que você fala é muito sério, né? A prisão, apesar de ser uma instituição total, né? Uma instituição que aprisiona o sujeito em todas as dimensões da sua existência, ela não é um lugar isolado, é um lugar que se comunica com o exterior de diversas formas. E as pessoas não se dão conta de que se as estruturas, né, hospitalares, penais colapsarem, o sistema público de saúde, né, que é destinado para as pessoas livres, vai sentir as consequências imediatas disso. Quer dizer, é interessante para a sociedade que está solta que a Covid não se propague nas cadeias. Eu acho curioso até, é sempre isso, né? A gente fala, não tem dinheiro para fazer tal coisa, mas se tem dinheiro para comprar tablet, por que a gente não tem dinheiro para pensar em medidas que efetivamente salvem vidas, né? Eu sempre cito o exemplo aqui de Portugal em relação à primeira onda do Covid, que foi a decisão que partiu do governo de estender todos os direitos, mesmo para quem ainda não estava com o processo de imigração totalmente regulamentado. Você começou a ser visto já como cidadão. Para que isso? Para que você, se fique doente, você não fique em casa ou não fique andando pelas ruas e contamine o resto da população inteira. Então, assim, Portugal não é um lugar bonzinho, é um lugar um pouco mais inteligente. Porque se você olha pelo viés utilitarista da coisa, o que vocês mesmos estavam comentando, não interessa a ninguém que haja uma pessoa circulando por aí ou uma pessoa presa que vai ter contato, né, com os carcereiros, enfim, contaminada, porque você vai criar uma onda de contaminação que vai ser muito mais difícil de cuidar do que se você simplesmente abrisse mão ali de algumas coisas em prol do todo, né, da saúde coletiva. É muito bom isso que você fala, de que não é que Portugal seja bonzinho, né? Ele só é um pouco mais inteligente. E é exatamente disso que se trata. Não está se pedindo piedade, não está se pedindo compaixão, né? Os fascistas não nutrem esse tipo de sentimento, a gente sabe, a gente não espera nada diferente deles. Mas está se pedindo raciocínio, né? Está se pedindo decisões lógicas, decisões consentâneas com os acontecimentos, não decisões alucinadas, não coisas que não dialogam com o problema. Né? O que está acontecendo no Brasil, especialmente no que diz respeito à política penitenciária, é exatamente isso. É muito bom isso que Portugal fez de legalizar as pessoas que estavam no país, mas de alguma forma clandestina. É claro que eu entendo que a motivação seja uma motivação racional, mas há aí muito de humanismo, né? Há aí uma manifestação de afeto interessante, né? Que a gente devia cultivar. É um exemplo mesmo a ser seguido, muito bacana. Agora, Rafaela, eu queria falar um pouco, a gente queria entrar um pouco aqui na sua pesquisa de mestrado, que eu sei que tem a ver também um pouco com a questão da criminalização dos movimentos sociais. Esse é um tema muito caro para mim, para a Juni. A Juni pode até falar também disso com bastante propriedade. A gente já advogou e advoga com frequência para movimentos sociais. Quer dizer, a realidade da criminalização dos movimentos sociais no Brasil é um problema seríssimo. No Brasil, eu já atuei em casos em que o MST, integrantes do MST, tentaram criminalizá-los por crimes da Lei de Segurança Nacional, né? Isso há coisa de 5 anos atrás, né? A Lei de Segurança Nacional, aquele entulho autoritário, uma lei de 83, mas é uma lei que claramente não foi recepcionada pela Constituição, mas está aí, ela tem vigência, né? De vez ou outra, retiram ela da cartola e enfim, balançam ela para colocar medo em alguém, né? Então eu já vi eu já vi o judiciário se movimentando contra o movimento dos trabalhadores sem terra com base na Lei de Segurança Nacional. A questão da criminalização dos movimentos sociais é uma realidade, e para mim é uma realidade particularmente dura, porque é um movimento que eu não vi regredir nos anos do governo petista, né? Eu não estou falando, porque é isso, né? Quer dizer, como assim chegou ao governo brasileiro um partido forjado também na luta pela terra, né? O PT tem ligações históricas, evidentes, óbvias com o movimento dos trabalhadores sem terra,
E, no entanto, pelo contrário, né, eu, no meu dia a dia, eu vi essa onda de criminalização de movimentos sociais até aumentar. Criaram-se até tipos penais que, digamos, favorecem esse ímpeto, né? O grande exemplo disso é a Lei de Organização Criminosa, criada no governo Dilma, sancionada pela Dilma, ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, que, digamos, tem ali vários instrumentos, várias ferramentas para a criminalização de movimentos sociais. Eu queria... A lei que criminaliza o terrorismo também, né, Rafa? Embora tenha um uso muito menor, mas que, com os tipos abertos como são, cabe ali qualquer atuação de movimentos sociais diversos. Perfeito. E aí, enfim, depois desse meu desabafo pessoal, profissional, eu queria que eu te ouvir um pouco, como é que é essa sua pesquisa, o porquê dessa perplexidade, por que fazer disso objeto do seu estudo? Então, a minha grande inquietação veio mesmo, porque, como eu falei para vocês antes da gravação, aqui em Portugal o caminho é diferente. Então, a gente primeiro já entra no mestrado, aí tem as cadeiras obrigatórias, uma optativa, a gente faz seminários para cada uma dessas cadeiras, que acaba sendo, cada uma dessas cadeiras gera um artigo, seria no Brasil um artigo de 30, 40 páginas, sobre temas muito diferentes, mas ao mesmo tempo que conversam entre si, né? E aí, isso, quando eu vim para cá, foi pouco antes da eleição, eu vim em setembro de 2018. E a partir da eleição do Bolsonaro, né, querendo ou não, tudo volta-se para o Bolsonaro o tempo inteiro. Então, essa questão da criminalização dos movimentos sociais e ele abertamente ameaçando colocar o MST como um grupo terrorista, isso me deixou muito alarmada, isso me deixou muito preocupada, e eu senti que eu queria pesquisar mais sobre isso para tentar conversar, que seja com as pessoas aqui de Portugal, mas também com as pessoas do Brasil, sobre a importância da gente manter em mente isso que a Juni falou, que leis muito abertas, muito amplas, indeterminadas, nas mãos de determinados atores políticos, ganham uma dimensão muito esquisita, né? Muito, muito diferente, assim. E quando você junta isso com a temperatura que a sociedade está colocando na coisa, pode facilmente sair de controle, assim. E aí, enfim, voltei-me para as jornadas de julho, de junho, julho ali de 2013, e observando muito aquela questão, porque na época eu tinha acabado de entrar na faculdade, então eu vivi aquilo lá, eu fui todos os dias que teve em Vitória. Eu vi muito claramente que a partir do momento que a mídia resolveu voltar-se contra os movimentos, porque depois, até então, junho de 2013 ali, esses 2 meses, a gente lembra muito bem que houve diferentes momentos ali, estágios, né? Primeiro começou com uma coisa sobre os 20 centavos da tarifa. No começo a mídia ainda estava sentindo pouco terreno, não sabia muito bem como se posicionar. Depois começou a se posicionar a favor dos movimentos, e principalmente quando a violência policial também se voltou contra alguns jornalistas, né? Depois virou tudo aquela coisa que a gente já sabe que foi meio bagunça, que nos trouxe um pouco até aqui. E aquilo tudo me trouxe até 2018, sabe? Essa questão do diálogo entre a mídia, a opinião pública, e aí depois vieram também as fake news, que também foi um objeto de estudo meu ao longo do mestrado. Tudo isso me deixou bastante inquieta e me trouxe no meu objeto atual, que é a criminalização dos movimentos sociais, do MST e de indivíduos também, né? Na minha cadeira de processo penal, eu estudei o caso do Rafael Braga. Então, acaba que está tudo interligado na minha cabeça. Tudo me gera uma grande inquietação, assim. Ah, legal. Você estudou o caso do o Rafael é o garoto do Pinho, né? É ele mesmo. Que foi acusado de estar com material explosivo, Isso, exatamente. Né? Porque exatamente. Aí ele foi preso e depois ele foi solto, depois preso novamente por outra acusação. E ali a gente... na verdade, o meu objeto de pesquisa na cadeira de processo penal era esse segundo processo, né, do Rafael, que ele foi pego com uma quantidade determinada lá de drogas, e aí caiu na súmula... Na súmula 70, exatamente. Isso é até curioso de dizer, porque foi muito... a gente estava falando há pouco sobre a questão do meu estudo aqui em Portugal e como é a minha relação com essas pessoas, com os meus professores e os meus colegas portugueses. Esse caso era um caso muito difícil de contar para eles. Esse era um caso realmente muito difícil,
os meus professores, no dia que eu apresentei o seminário, ficaram cheios de dúvidas, assim, mas como pode que a palavra do policial basta por si? Você está dizendo, então, que aí depois, quando eu parto para a parte da crítica, eles já ficam, então a gente não deve ouvir o policial? Aí eu tenho que explicar, não, professor, não é bem isso, é porque no Brasil o policial mata e esconde corpos, a gente não sabe o que acontece com as pessoas que morrem nas favelas. Então, todo o trabalho que eu apresento aqui em Portugal tem que ter uma forte parte sociológica, porque se até mesmo para brasileiro é difícil entender isso, inclusive eu tive um colega de Santa Catarina que, no meio da minha apresentação, levantou a mão e falou, não, mas essa polícia que você está narrando é do Rio de Janeiro. Eu que sou de Santa Catarina, um lugar muito mais civilizado, não entendo essa realidade, não é assim lá. A abordagem policial não é bem assim lá. Então, se já é difícil falar sobre violência policial para quem está no Brasil, para quem tem acesso a isso todos os dias, imagina para um português, sabe? Parece uma coisa de outro mundo para eles. Então, tudo isso me deixa inquieta no sentido de que eu quero falar para que eles entendam o que acontece no Brasil e, de repente, somem aí, né, a nossa luta de denunciar todas essas barbaridades que acontecem todos os dias no nosso país. A súmula 70 é uma excrescência, né? Até a gente lá na Comissão de Segurança Pública da OAB, da qual eu e a Juni fazemos parte, a gente até pensou, antes da pandemia, em, digamos, adotar, enfim, colocar em prática algum movimento de natureza jurídico barra político para poder, digamos, questionar essa súmula, né? Porque é um absurdo, né? É uma tarifação de prova, presunção de validade. Bom, a nossa audiência qualificada acho que provavelmente sabe o que é a súmula 70, mas se eventualmente não sabe, eu vou dizer, é uma súmula aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu não sei exatamente a redação dela agora, mas o fato é que ela presume verdadeiro o depoimento prestado por policiais que tenham praticado diligências que levaram à prisão em flagrante das pessoas, né? Então é uma súmula que aqui no Rio de Janeiro viabiliza muita manutenção de prisão e de condenação em razão do comércio varejista de drogas, né? Porque o comércio varejista de drogas ele tem sempre uma dinâmica ali parecida. É sempre os policiais que chegam, uma trouxinha de maconha, uma trouxinha de cocaína, um radinho comunicador, uns caderninhos de anotação, e aí pega aquilo tudo e diz que é uma grande quadrilha, são traficantes e tudo mais. E aqui no Rio, vários desses processos eles são sustentados exclusivamente pela prova que sai da boca desses policiais, né? Várias pessoas condenadas, várias pessoas presas, exclusivamente com base no depoimento dos policiais. Não se trata aqui de fazer um movimento contrário, de levantar uma suspeição generalizada acerca de tudo aquilo que os policiais falam. Não é disso que se trata, né? Mas o depoimento policial ele tem que ser dado o mesmo crédito de que qualquer outro, né? O depoimento da comunidade, depoimento de outros moradores da favela, o depoimento de pessoas que conhecem, que sabem que aquele cara era um trabalhador e tudo mais. Mas a súmula 70 ela viabiliza o desequilíbrio dessa balança, né? E eu fico imaginando como que deve ser explicar mesmo essa súmula e esse entendimento num país europeu, né? Que não experimenta nem de longe a nossa realidade, A né? gente parte dessa coisa da disputa da narrativa, né? Então, no caso do Rafael, que foi o caso que eu estudei, a gente tinha 4 depoimentos de policiais e um de uma vizinha que estava no local. E o magistrado, na condenação, diz que não vai aceitar como verdadeiros os fatos narrados pela vizinha por causa do laço de proximidade com o Rafael. Então, ele tem um suposto interesse ali. E é curioso, porque os 4 policiais que efetuaram a prisão não têm interesse, então. Até porque se a gente partir da perspectiva de que talvez alguns dos depoimentos dos policiais não sejam em sua totalidade verdadeiros, a gente está dizendo também que eles cometeram atos que não deveriam ter cometido. Ou seja, nesse caso, colocaram a droga ali nas coisas do Rafael, ou mesmo disseram que era dele, sendo que talvez não fosse dele. Se os policiais assumem isso diante do magistrado, eles mesmos também vão ser chamados à responsabilidade. Então, por que o magistrado tem essa facilidade de olhar para os fatos narrados por esses policiais como verdadeiros, né, sem nenhuma desconfiança, e de uma vizinha diz que não dá para levar em consideração porque, enfim, ela é próxima do réu, né?
E tudo isso é muito esquisito de contar para eles aqui, porque eles partem muito dessa, como eu disse antes, dessa coisa garantista de todas as partes são iguais, né? Todo mundo tem direito ao contraditório, igualmente, tudo mais. Então, para eu conseguir explicar tudo isso, eu tenho que partir de dados, eu tenho que partir de dados de homicídios por parte da polícia, né? De condenação que depois a gente descobre que não era verdade. Então, tudo isso é meio que é uma narrativa que eu conto para eles para tentar fazer perceber o que é o Brasil, sabe? Sentir a tônica, mais ou menos, do nosso sistema de justiça criminal. Eu fico imaginando os portugueses ouvindo que apenas o estado do Rio de Janeiro, que eu acho que em termos de dimensão territorial é bem parecido com o país inteiro, né, de Portugal, me corrija se eu estiver falando besteira, mas eu acho que sim, apenas o estado do Rio de Janeiro, apenas a polícia do estado do Rio de Janeiro matou 1.800 pessoas no ano passado, né? Só a polícia do estado do Rio de Janeiro, que é um estado que tem um tamanho de Portugal, só essa polícia matou 1.800 pessoas no ano passado, muitas dessas mortes suportadas por esse processo penal brasileiro que é exótico, né? Que é exótico. O processo penal brasileiro, na prática, ele é exótico, né? Não tem sistema acusatório, a palavra do policial vale mais do que a palavra de outra testemunha, o Ministério Público dispõe de ferramentas e de mecanismos e de instrumentos de investigação e de acusação e para pleitear a acusação, pleitear a condenação muito mais eficazes do que a defesa, né? Isso tudo suporta esse quadro genocida. Não acontece à toa, o governador não sai matando 1.800 pessoas longe dos marcos jurídicos, longe do ordenamento jurídico, né? O direito está aqui, como sempre, prestando seus auxílios à barbárie, né? Cabe lembrar, já que você comentou sobre a dificuldade que deve ser você fazer um europeu entender o que é essa realidade da violência policial, do genocídio provocado pelas polícias no Brasil. E a coisa só fica ainda mais difícil, né? Esse ano saiu uma notícia recentemente que eu li, eu até estava tentando procurar aqui, ainda não encontrei, de que no Rio de Janeiro, nos primeiros 5 meses de 2020, ou seja, já em situação pandêmica, nos primeiros 5 meses de 2020, o Rio de Janeiro registrou o maior número de mortes por policiais dos últimos 20 anos. É um negócio surreal, assim. Aqui, são 741 mortes causadas nos primeiros 5 meses de 2020. 741. Então estamos caminhando para quebrar o recorde mais uma vez. Mas voltando então para o caso do Rafael Braga, já que você levantou essa questão, o caso do Rafael é um caso muito interessante para a gente pensar a mudança que ocorreu em relação à perspectiva das pessoas sobre política criminal nos últimos anos em relação à criminalização de movimentos sociais de um modo geral, assim, de um modo mais amplo, como você está tratando na tua pesquisa. Porque, por um lado, a gente tem o episódio do Rafael Braga, que é um episódio de altíssima repercussão, certo? É um nome que, especialmente no âmbito da esquerda, né, no campo da esquerda, é um nome que é facilmente reconhecido, porque quase a esquerda inteira conhece o drama da condenação do Rafael Braga pela garrafa de Pinho-Sol. Por outro lado, a gente vê que essa repercussão do caso dele, que se deu por meio das redes sociais de maneira maciça, a gente vê também que essas mesmas redes sociais repercutem de maneira diversa discursos criminalizatórios, né? E daí, pensando não só de um modo geral, certo? Pensando na sociedade de um modo geral, mas mesmo dentro da própria esquerda você encontra, né, muitos discursos de, enfim, um cunho mais punitivo, etc. Mas se a gente for pensar em relação à criminalização de movimentos sociais, me parece que em termos de criminalização secundária, né, em termos de atribuição do estigma de criminoso a determinados movimentos sociais, a determinados grupos que estão fazendo luta social de alguma forma,
luta por justiça social, a atribuição do rótulo de criminoso é muito facilmente colocada através das redes sociais e difundida, né? Então, acho que é muito interessante a gente pensar nisso, nesse papel que as redes sociais, de um modo geral, têm em fortalecer os processos de criminalização, em particular os processos de criminalização de movimentos sociais. Perfeito, Juni. Eu acho que é muito... Você levanta uma bola importante, né? Porque esse fenômeno das redes sociais é um fenômeno recente, absolutamente recente, né? A verdade é que até a eleição de Jair Bolsonaro, ninguém nunca imaginou que as redes sociais decidiriam um processo eleitoral no Brasil, né? E a verdade é que elas decidiram. Né? Eu acompanho política muito de perto, acompanho o processo eleitoral muito de perto, e ninguém falava na potência das redes sociais até o Bolsonaro ganhar as eleições. Né? Ninguém falava, quer dizer, achava-se que existiam ali ferramentas, instrumentos e mecanismos de obtenção de voto, de divulgação de plataforma política, mas as redes sociais nunca foram olhadas como essa potência que elas foram. Né? E, na verdade, quando a gente olha para as redes sociais no processo eleitoral e no processo democrático, a gente tem que automaticamente falar de fake news, porque não foram as redes sociais que ganharam a eleição, né? Foram as fake news viabilizadas pelas redes sociais que decidiram o processo eleitoral. Né? E essas fake news, essas mensagens, enfim, isso tudo, ele se presta a vários papéis. Ele se prestou a conceber a vitória de Jair Bolsonaro, mas ele também se presta à criminalização de movimentos, ele também se presta à estigmatização de pessoas, ele também se presta à neutralização de certos grupos sociais, né? Eu acho que a tua pesquisa deve ter um pouco a ver com isso, né, Rafael? Sim, essa questão de criação de figuras que serão vistas mesmo como o inimigo, né? No Brasil isso já é uma coisa histórica, uma coisa que não vem de hoje, com as redes sociais se adquire toda uma nova categoria, né? Uma nova potência, porque se a gente sabe que os nossos, por exemplo, o Facebook e o Twitter, a gente age a partir dessa coisa da bolha, né? Que aí o algoritmo vai nos oferecer só conteúdos que nos interessam, fica muito difícil a gente conhecer uma narrativa um pouco diferente. Então, se a maioria das pessoas que a gente segue, com quem a gente se identifica, mesmo de forma afetiva, assim, não é nem necessariamente sobre política, não vou seguir fulano ou ciclano necessariamente porque a gente concorda 100%, né, de forma integral, em termos de política, mas às vezes é um tio, é uma avó, enfim, a gente se aproxima e o algoritmo entende, então, que a gente quer ver as mesmas coisas. E a partir daí fica muito difícil a gente ter acesso a informações diversas, né? E, por exemplo, aqui em Portugal tem um estudo que foi feito recentemente que mais de 77% das pessoas que responderam não sabe como funciona essa questão do filtro do Facebook. Elas apenas recebem mesmo as informações que são compartilhadas ali, levam como verídicas, né? Porque se a sua mãe está compartilhando o link, você não vai imediatamente pensar que é mentira, a não ser que você já tenha passado por um processo de eleições em 2018 no Brasil e, enfim, já esteja familiarizado com esse contexto. Mas, a partir desse lugar de muita ignorância em relação às tecnologias, a gente cria esses estigmas em relação a movimentos sociais, enfim, aquele que pensa diferente da gente ou que age a partir de um aspecto político diferente do nosso, e fica muito difícil a gente contra-argumentar, né? Entendi. Esse espaço, a ausência do espaço do contraditório que eu acho que coloca as fake news numa gaveta tão perigosa, né? Justamente para além da disseminação, né? Da potência que tem a disseminação de uma notícia falsa, de uma mensagem falsa. A questão é que ela não pode ser contraditada. Ou às vezes ela até é contraditada, mas a contradita ela nunca tem o mesmo alcance, né, do ataque, ela nunca tem o mesmo alcance da agressão que foi sofrida pela pessoa, ou pelo grupo social, ou pelo movimento social, enfim, por quem quer que seja. Né? Há sempre uma desproporção
entre um movimento e outro, o que torna as fake news realmente especialmente perigosas. E eu não sei, eu realmente não estudo o tema, o que eu leio ainda está no campo da superficialidade, mas eu tenho a impressão que a fake news ela tem diversas facetas, né? Ela não é só a notícia falsa, propriamente falsa, ela pode ser também, ela pode ostentar também outras características, né? Igualmente lesivas, só que não é aquela característica da falsidade, né? Isso faz sentido, Rafaela? Faz total sentido. Na verdade, a desinformação, como chamam aqui em Portugal de desinformação, né? Já parte dessa perspectiva de que uma notícia ela não pode ser falsa. Então, se a gente fala fake news, a gente está descredibilizando a mídia tradicional, que é uma coisa que o Bolsonaro e, enfim, toda essa galera fascista da extrema-direita gosta, né? Eles não querem que a gente acredite no que está sendo dito pela Globo, e assim, apesar de nós termos críticas super profundas e pertinentes em relação à Globo, a gente sabe que o processo ali de verificação de notícias é uma coisa válida, né? Tem um procedimento estabelecido. Então, aqui a gente fala desinformação, o termo correto estabelecido na Europa foi desinformação. E parte muito disso, assim, não só às vezes a notícia não é 100%, às vezes ela é completamente verdadeira, mas a forma como você narra dá a entender algo completamente diferente. E também age a partir dessa outra forma de agir da desinformação, é a partir de pegar fatos que são verídicos e misturar com um pouquinho de coisas não verídicas que vão lidar muito com o emocional de quem está recebendo. Então, vão lidar muito com essa lógica do medo. A gente volta sempre na mamadeira, né, que criaram para o Haddad. Você pega uma política pública, bom, é uma política pública, distribuir mamadeira. Ok, verossímil, certo? E aí a gente parte para um outro campo, que é o campo de lidar com o medo, de lidar com a angústia, né? E mesmo com a homofobia nesse caso, né? Que são coisas muito presentes na sociedade. Uma mãe não quer que o filho tenha acesso a uma mamadeira através de uma política pública, que é perfeitamente possível, uma mamadeira com formato fálico, né? Então você mistura essas duas coisas, parte de um lugar de verdade e mistura de forma que fique muito difícil a pessoa que tem acesso a isso perceber, isso aqui é verdade, isso aqui é falso. Então, são mecanismos de ação que são extremamente bem pensados, não surgiram hoje, tá? Existem desde a União Soviética, assim, para fazer propaganda pro sistema que tinha lá e desmistificar também as outras narrativas oferecidas para o povo que estava lá. É uma coisa realmente que pode ser parte da política de governo, a gente sabe que não está só hoje em relação às mídias sociais, mas com as mídias sociais adquire toda uma nova dimensão, né, e extremamente perigosa. E como você tem essa questão do filtro, da sua bolha ali, se a sua mãe te diz que a mamadeira vai ser dessa forma, você vai acreditar nela, a não ser que você tenha acesso a outras pessoas no seu grupo de amigos, enfim, que ofereça uma contranarrativa, mas também vai depender do quanto você vai acreditar nessa contranarrativa, né? Porque, na verdade, o Brasil está nesse momento de ebulição em que tudo é mentira, só é verdade o que eu quero que seja verdade. Então, é muito complicado. É interessante que com as fake news e em épocas de redes sociais, né, de mídias sociais, a gente tem, é isso que você falou, né? Não são coisas novas. Esse processo de desinformação é um processo que acontece há muito tempo. Mas a gente tem aqui uma distinção que é o seguinte: quando a gente estava só partindo do pressuposto de que a gente deveria trabalhar com as mídias, com os veículos tradicionais de mídia, a gente sabia o que existia por trás dos veículos tradicionais de mídia, certo? A gente conhece qual é o poder econômico, qual é o poder político que existe por trás desses veículos tradicionais da mídia. E agora, com as fake news e com esse processo de propagação mais difuso, digamos assim, da desinformação, a gente fica um pouco perdido em relação a isso, é tentar conseguir encontrar quais são, enfim, quais são os arranjos de poder que estão por trás da veiculação difusa dessas notícias falsas, dessa desinformação. Eu acho que isso que acaba se tornando um problema para a gente, né? Para a gente pensar. Porque é óbvio que, enfim, com um pouco de discernimento e alguma experiência, né, nesse mundo da internet, você consegue identificar o que é uma notícia verdadeira ou verídica daquilo que é uma mera desinformação na internet. Eu gostei muito desse termo, desinformação. Esses dias eu estava até
Eu li um comentário no Twitter, não lembro de quem, mas de um político, que perguntou assim no Twitter se alguém tinha um termo melhor do que fake news para falar sobre fake news. E desinformação é muito interessante, porque fake news não necessariamente é algo que vem dos veículos tradicionais de mídia, né? Você abre, às vezes, um site que você, nossa, isso daqui você não sabe dizer se é um jornal, se é um blog de fofoca, se é o quê, entendeu? E a notícia tá ali, você não vê as fontes. E justamente por ter toda essa difusão, nesse processamento dessa desinformação, que você não consegue enxergar as fontes e, por isso, reconhecer quais são os interesses que estão por trás daquilo, né? Se não justamente isso que eu falei, pela experiência, por um certo discernimento, e que não adianta, só vem depois de muito tempo navegando na internet e reconhecendo aquilo que é desinformação daquilo que é uma informação que é veiculada de maneira séria, né? Fazendo essa filtragem. É muito difícil você, de cara, fazer isso sem ter essa experiência. E passa a ser uma posição super desconfortável para a gente, né, do campo progressista, porque a gente tem que reivindicar esses meios de comunicação que a gente historicamente critica, né? Mas nesse momento a gente tem que calibrar um pouco e falar, não, mas essa informação foi verificada, essa informação estava com uma equipe de jornalistas, então a gente tem que levar em consideração o que está sendo dito por esse meio de comunicação, né? Apesar de, historicamente, a gente sempre ter, com razão, ao meu ver, batido muito na Globo, enfim, na Folha de São Paulo e etc. Eu ia falar exatamente disso, Rafaela, desse subtema, digamos assim. Mas antes de entrar, eu queria falar que, enquanto a Júnior gostou do termo desinformação, eu gostei do mamadeira com formato fálico. Achei muito, muito educada, muito cortês, né, da sua parte. Mas voltando nisso que você fala, eu acho que isso é um grande gerador de mal-estar hoje para o campo popular democrático, né? É um grande gerador de mal-estar. Estou falando uma perspectiva quase que psicanalítica mesmo, porque o que acontece? As fake news, elas são um pouco caudatárias desse movimento de desaparecimento das mídias tradicionais, né? As fake news, elas surgem com força total na medida em que cada pessoa vira um comunicador de si mesmo, né? E as agências de comunicação que antes estavam habituadas a filtrar conteúdo, produzir conteúdo, transmitir conteúdo, a partir de um processo jornalístico minimamente sério e profissional e etc, elas foram sucumbidas, né? Hoje um tweet bem escrito, ele tem potencial de viralização, né? Incrível, ele tem. Então, assim, a relação ficou muito direta, né? As interconexões, elas se estabelecem hoje de uma forma absolutamente incontrolada, né? Aquilo que antes era prerrogativa de uma grande rede de televisão, né, que é se comunicar para uma audiência de mais de 1 milhão de pessoas, hoje tem youtuber que faz, né? Tem youtuber que tem canal que tem mais de 1 milhão de inscritos, né? Tem youtuber que tem uma audiência que é semelhante à audiência da novela da Record, eu tenho certeza, né? Então, assim, o que acontece? E isso, para nós do campo popular democrático, é um problema, porque ao mesmo tempo que a nós interessa, de certa forma, o enfraquecimento dessas agências de comunicação tradicionais, né? O que não a neutralização delas, mas o equilíbrio, né? A pluralidade dos veículos de informação, a ampliação das mídias, por mais que isso nos interesse, claro que nos interessa, porque comunicação é poder, né? No capitalismo, sobretudo, a comunicação é poder, não nos interessa a propagação das fake news, porque a propagação das fake news é algo que conversa muito mais com a pauta da direita do que da esquerda. Só um comentário a respeito disso, dessa pluralidade de mídias alternativas. Para quem já leu alguma coisa sobre crime e mídia, a gente sabe que crime vende, né? Crime dá audiência. Então, mesmo para esses, né, anônimos da internet ou para esses canais de grande alcance da internet, eles sabem que falar sobre processos de criminalização, falar sobre política criminal, por mais que não saibam do que estão falando, por mais que não tenham, né,
embasamento teórico, a bagagem, a experiência, a criticidade política para falar daquilo que estão falando, eles sabem que falar sobre isso vai dar audiência. Então, acho que isso acaba se tornando um propósito, inclusive, nesses processos de criminalização de, enfim, seja de movimentos sociais, seja de personagens específicos. É muito difícil, porque ao mesmo tempo em que a gente fala de ocupar esse lugar, né, esse lugar de política, essa esfera pública nova que é a internet, a gente está lidando com um outro lado muito potente, que tem muito dinheiro, né? Acho que o principal é isso, assim, essas máquinas com as quais a gente está conversando têm muito dinheiro, né? Robôs não se fazem do dia para a noite sem financiamento. Então, acho que a grande questão é essa, assim, a gente fica fazendo trabalho de formiguinha e tentando divulgar gente competente, né, do campo progressista, e a maior parte dessas pessoas, geralmente, são pessoas que realmente estudam o que estão dizendo, são pessoas que a gente vê que tem uma formação muito qualificada, né, que leva realmente a sério essa coisa da formação política, enfim, enquanto comunicadores nas redes sociais. E do outro lado, a gente vê pessoas que, enfim, não têm muita qualificação, mas têm muito dinheiro. Então, o alcance do que essas pessoas dizem é muito maior do que o nosso, né? A gente fica aqui dando RT e RT e lá tem um monte de robô que vai fazer aquilo viralizar muito mais. E já é comprovado, com estudos mesmo, que uma fake news, uma vez que você coloca na internet e tem, sei lá, milhares de RTs, se você coloca logo em seguida uma errata desmentindo o que você disse, a errata não vai ter o mesmo alcance. E aí, como é que a gente lida com isso, sabe? O dano já foi feito. Quem a gente vai responsabilizar? A gente não, né? Se a gente for passar por essa questão da responsabilidade, né? De contar essa coisa na rede social, essa mentira na rede social, vai ser muito difícil a gente tentar chegar no IP ali de quem criou aquilo, e a partir do momento que colocou ali, aí a gente vai responsabilizar todo mundo que deu RT naquela mentira, e restabelecer a verdade passa a ser muito mais difícil, né? Uma vez que já foi colocado nas redes sociais. Exatamente. E essa onda, Rafaela, de fake news, enfim, essa pluralização de mídias e essa facilidade com que essas notícias falsas ou essas mensagens, né, desinformadoras se espalham, ela sem dúvida afeta o processo político, ela sem dúvida afeta o processo democrático, ela sem dúvida afeta as estruturas, né, como você mesmo falou, dos movimentos sociais e de tudo mais, mas vez ou outra também ela afeta pessoas específicas, né, vez ou outra ela vitimiza aí personalidades, enfim, personagens, e é muito comum para quem visita habitualmente, frequenta o Twitter, por exemplo, se deparar ali com um pequeno tribunal de inquisição instaurado para poder apurar responsabilidades e, enfim, eu nunca vi se eles já fixaram pena, né? Nunca vi se eles já passaram dessa fase, assim, mas é bastante curioso, né? Esse uso da internet para isso, né? Aí a gente vai passar para um outro campo que é mesmo a coisa dos indivíduos, né? Que adquire uma proporção muito mais bizarra, assim, né? Nos últimos dias a gente tem visto muito essas questões dos exposed. Enfim, não sei se a Juni quer falar um pouco sobre isso, mas eu tenho muito pé atrás, assim, em relação à forma como é feita. Justamente até por causa disso que eu falei anteriormente. A gente coloca uma coisa, sendo fake news ou não, uma coisa grande, uma coisa bizarra na internet, aquilo é retweetado aos montes. E se você depois for desmentir ou for contar uma outra versão, a outra versão provavelmente não vai chegar a todo mundo, ou vai chegar já a partir de um viés completamente definido ali, né? Então a gente vai ter que olhar para a palavra, por exemplo, se alguém foi acusado de alguma coisa, colocar aí, não sei, algum crime relacionado à pedofilia, e depois aparece provas de que essa pessoa realmente não praticou nada relacionado àquilo, a gente tem histórico de que a verdade depois é muito mais difícil da gente propagar, né? E, enfim, a imagem da pessoa já foi completamente destruída. O grande problema desses tribunais da internet é justamente isso, né? Essa que as pessoas têm falado, assim, de cultura do cancelamento desses indivíduos que são, enfim, têm mais exposição na internet. Acho que o grande problema é que não se trata só
de um grande julgamento moral que acontece na internet por pessoas que a gente, enfim, desconhece a origem, a gente muitas vezes não tem certeza se aquele processo foi iniciado realmente por uma pessoa de verdade ou se foi só um robô que lançou uma fake news e, enfim, catalisou aí um processo de cancelamento de determinada pessoa. Mas, de todo modo, esses processos de cancelamento vêm sempre caminhando lado a lado a processos de criminalização, né? Sempre existe aquela tentativa de criminalizar aquela pessoa por uma conduta que é julgada pelos tribunais da internet como uma conduta imoral, uma conduta, enfim, atípica, ou atípica no sentido de, né, comportamento social tido como normal. Mas as pessoas sempre tentam criminalizar também, né, nesses processos de cancelamento. As pessoas conseguem encaixar em tipos penais as mais variadas condutas, e sendo que às vezes não se sabe se trata realmente de um episódio verídico, não se sabe se aquilo foi dito em determinado contexto diferente, que talvez explicaria a conduta da pessoa ou algo assim, enfim. Eu acho bastante problemática, assim, essa situação desses tribunais da internet, mas mais problemática ainda porque a gente vê, especialmente nos últimos tempos, e acho que esse ano a gente está cheio de, né, enfim, bem servido de bons exemplos disso, né, de cancelamento de pessoas na internet que vem acompanhados de uma tentativa de criminalização daquela pessoa, sem, enfim, qualquer apuração dos fatos, qualquer investigação sobre isso. E é um problema, né? Porque isso a audiência desse podcast também já ouviu diversas vezes aqui, mas esse é um problema da espetacularização, né, do processo criminal, enfim, que a pessoa é condenada antes mesmo de receber a sentença. E nesse caso, a pessoa é condenada antes mesmo de sequer ser investigada, antes mesmo de sequer instaurar um inquérito policial, antes mesmo de, enfim, qualquer possibilidade de contraditório, a pessoa já está condenada socialmente nas redes sociais. Que é um pouco aquilo que é o teorema de Thomas do mundo moderno, né? As situações tidas como reais serão reais nas suas consequências. E é isso, as pessoas acreditam naquele processo de cancelamento, na criminalização daquele personagem, as consequências daquilo para aquele personagem e para toda uma rede de, enfim, parceiros ou ligações políticas que aquela pessoa tenha eventualmente, tanto na vida privada quanto na vida pública daquela pessoa, toda aquela rede também vai sentir as consequências desse processo de cancelamento, dessa tentativa de criminalização através da internet, né? Você vê que engraçado, a gente está muito preocupado com a virtualização do processo penal, sendo que a gente tem um outro problema, que é esse processo criminal virtual que acontece, né, todos os dias na nossa frente, que a gente não tem como frear, a gente não consegue lidar com isso. E é um tipo de criminalização que, como você bem pontuou, extrapola os limites do indivíduo, né? Você passa a ver amigos desse indivíduo se justificando, por que ainda mantém a amizade, se não sabiam, por que não falaram nada, enfim. E aí passa também para as pessoas que estão, não do outro lado, mas do mesmo lado. Isso que é curioso, as pessoas não percebem que elas estão sempre do mesmo lado. Então, por exemplo, eu sou antipunitivista, sou feminista. Eu já fui acusada de antifeminista várias vezes porque eu sou antipunitivista. Porque se acontece um expose bizarro em relação ao indivíduo, eu sou a primeira a falar, peraí, gente, vamos com calma, vamos ouvir o lado dele, vamos deixar... E aí, de novo, a gente se vê numa posição desconfortável de ter que falar, calma, vamos deixar que um processo seja, né, instaurado, que a investigação seja feita, mesmo a gente do campo de cá sabendo que essa investigação, enfim, pode ser enviesada, né, todo esse problema. São posições sempre muito desconfortáveis, mas que eu acho que a gente não pode deixar de adotar, sabe? Então, assim, eu vivo falando no Twitter que eu já estou acostumada mesmo a ser chamada de passadora de pano, e é muito curioso, porque
na esmagadora maioria dos casos, eu só estou levantando dúvidas. Então, assim, se a narrativa é essa, mas já pensaram que talvez a narrativa possa ser essa? Já pensaram que talvez isso aqui não tenha acontecido dessa forma? Levantando dúvidas mesmo, que é o papel de quem está no processo penal, né? De levantar essa dúvida, de prezar mesmo pela presunção de inocência, né? A gente tem que partir desse princípio. Na internet isso não existe. E na internet, se você faz isso, se você pede por isso, você está passando pano. Então, é uma criminalização que vai para além do indivíduo, entendeu? E é muito, muito triste. Eu fiquei muito chateada nesses dias que aconteceu esse caso bizarro, assim, né? Esse caso que foi o principal aí, no caso do PC Siqueira mesmo. Você entra no Twitter e a esmagadora maioria das pessoas, e eu digo assim, pessoas que eu sigo, que eu considero pessoas incríveis, pessoas muito boas, que entendem a necessidade da defesa dos direitos humanos, que são do campo de esquerda, que entendem que o fascismo está à solta, que entendem, inclusive, que essa história pode ter partido de um lugar dessa máquina de fake news, dessa máquina de desinformação, né? Essas pessoas, eu vi essas pessoas dizerem coisas muito bizarras, assim, muito tristes mesmo. Ah, o cara é um escroto mesmo, né? A morte é pouco, enfim, daí para baixo, sabe? Então é muito curioso que as pessoas ainda não têm essa visão ampla do que é, de fato, ser um defensor dos direitos humanos, né? Que não é só às vezes, é sempre. Direito humano de conveniência. Né? É interessante, uma reflexão que me ocorreu agora, assim, que todas essas frentes de batalha que a gente enfrenta, sendo, né, pessoas garantistas, defendendo um processo penal democrático, todas essas frentes de batalha que a gente enfrenta no processo penal real, a gente vê potencializadas nesses tribunais da internet, né? A gente vê, enfim, toda e qualquer garantia ser suprimida, a gente vê as pessoas partindo da presunção de culpa, a gente vê a condenação acontecendo antes de qualquer investigação, ou seja, digamos, a expressão caricata, digamos assim, e trágica daquilo que a gente experimenta no processo penal, na prática, no dia a dia, né? Exatamente. Vocês estão falando dessa coisa do Exposed, do Tribunal da Internet. Sempre que eu vejo isso acontecendo no Twitter ali, eu sempre vejo... Aparece sempre um bacharelzinho em direito para dar uma roupagem jurídica para coisa, né? Fazendo uma análise assim, né? O direito é uma merda mesmo, né? Ele só serve para isso, não tem jeito. Eles estão sempre presentes ali, querendo dar uma liçãozinha de moral, colocando alguma questão. Não, e o mais interessante é que quando a gente se propõe a comentar de uma posição de, né, bacharel em direito, advogado, enfim, qual seja professor, a carreira jurídica que você seguiu, mas quando a gente se coloca numa posição de comentar um fato da vida pública a partir dessa posição de uma pessoa com formação em direito, eu acho que o ponto de partida é conhecer os fatos e, enfim, ler as decisões que devem ser comentadas, as acusações que devem ser comentadas, etc. Agora, num caso como esse que você comentou do PC Siqueira, que sequer uma acusação formal existe, fica muito complicado você se colocar enquanto, né, entre muitas aspas, jurista, se colocar enquanto jurista na internet e dar o seu parecer para o tribunal da internet de um fato que a gente sequer sabe se vai realmente movimentar a máquina do judiciário ou não, né? E tem a questão da proporção também, né, Juni? Porque acho que até o Lucas falou isso no episódio que ele participou aqui no Segurança dos Direitos. Trataram essa questão do PC Siqueira como se ele tivesse agredido fisicamente, sei lá, 500 crianças, sabe? Quando a gente olha para o que está sendo dito em relação a ele, que ele supostamente fez, sempre colocando supostamente aí, já sendo acusado de passar pano, mas enfim, que ele supostamente fez, o que é essa ação, sabe? A gente tem que olhar para a ação e dar a ela a reprovabilidade que ela merece, mas não de uma forma a extrapolar a coisa, os limites da coisa, e tecer uma narrativa que seja minimamente coerente, sabe, com o que a gente quer
enquanto projeto de sociedade mesmo, de mundo, né, de mundo justo e que preze pelo contraditório e pela presunção de inocência. Mas a questão da dimensão é muito curiosa nas redes sociais. Uma coisa que, enfim, aí já saindo do narrativo do Piscisqueira, porque senão vai ficar muito polêmico, mas uma coisa que, entre aspas, pode ser pequeno, nas redes sociais ela pode se tornar uma coisa bizarra, assim, fora de controle mesmo. É interessante que quanto maior a audiência dessa pessoa, né, quanto maior o alcance dessa pessoa que está sofrendo esse processo, enfim, simbólico de criminalização pela internet, tanto maior também vai ser a pena imposta a ela pela internet, né, essa condenação virtual que é imposta a ela. É um pouco isso que a gente fala de uma tentativa de uma pena exemplar para, enfim, tentar reforçar o quanto é errada determinada conduta, simplesmente porque ele é uma pessoa que tem uma abrangência, uma audiência grande, etc. Muito bom. Bom, pessoal, infelizmente a gente tem que chegar aí ao fim do nosso episódio, né? A gente já está com bastante tempo de gravação. E eu queria mais uma vez agradecer muitíssimo a Rafaela e a Juni, enfim, mais a Rafaela do que a Juni, evidentemente, porque a Juni é de casa. Mas agradecer muitíssimo a Rafaela a presença, ter aceitado esse convite. Vou passar a palavra para ela se despedir da nossa audiência e também deixar aí a sua dica, a tradicional dica que a gente pede, né, para os nossos convidados, apenas ressalvando o que ela já sabe, de que a gente não quer dicas de propriamente jurídicas, né, a gente quer que os nossos ouvintes se encontrem com outros ramos do saber, né, pelo menos nos seus momentos de lazer. Mas antes disso, eu queria dar uma dica aqui, uma dica de livro que eu li recentemente, e na verdade um erro ter lido ele apenas recentemente, porque é um livro muito importante, mas que me ocorreu de ler justamente em razão dos últimos acontecimentos relacionados à morte do George Floyd nos Estados Unidos. Eu li O Racismo Estrutural, do professor Silvio de Almeida, e eu queria dizer para a audiência que é um livro absolutamente essencial, né, não apenas para entender o racismo, né, como esse fenômeno, enfim, que tem tanto a ver com a estrutura, que é tão estruturante do capitalismo e que tem tanto a ver com a sociedade brasileira. Mas o livro é importante para entender a vida, para entender o mundo, para entender as coisas que estão acontecendo. O Silvio também deu uma entrevista no Roda Viva recentemente, que todo mundo é obrigado a assistir, é um dever cívico assistir a entrevista do Silvio, porque ela é realmente muito esclarecedora. E eu tive, então, a oportunidade de ler esse livro, e quero endossar muito aos ouvintes a elogios a esse livro, a essa produção intelectual, que o Silvio é realmente fantástico. E essa semana eu li o livro tem mais ou menos uma semana atrás, e essa semana me veio muito à mente trechos do livro dele, por ocasião do que fizeram com o ex-futuro ministro da Educação, né, o Decotelli, né, que não quero fazer nenhuma defesa de governo Bolsonaro, que mais que o governo Bolsonaro acabe, enfim, e dedico todas as energias da minha existência para isso, todas não, mas grande parte delas para isso. Mas o fato é que, independentemente disso, esse sujeito foi vítima de racismo, né, de uma forma grosseira, de uma forma... Bolsonaro tem pelo menos 3 ou 4 ministros que mentem no currículo descaradamente, né, Damares, Salles, né, provavelmente tem outros, e estão lá no governo desde o início, nunca sofreram qualquer tipo de questionamento acerca da sua legitimidade, acerca da sua capacidade de liderar aquelas áreas específicas, né? E o negro que mentiu não durou nem 24 horas, né? O negro que mentiu foi sumariamente achincalhado, não apenas pelo governo Bolsonaro, mas pela própria mídia, né? Tem indícios fortíssimos de que a FGV faltou com a verdade, inclusive na divulgação aí de informações sobre o currículo dele, né? A jornalista Cecília Oliveira, do Intercept, que eu reputo uma pessoa muito séria, tuitou evidências de que a FGV mentiu, ou seja, de que de fato Decotelli foi professor da FGV,
né? E a Decotelli e a FGV disse que isso era uma mentira que ele estava contando no currículo. Então, uma coisa que ganhou proporções inimagináveis e sem sombra de dúvida, porque o sujeito é preto, né? Então, isso o racismo é uma coisa muito, muito triste e que a gente realmente tem que se armar, né? A gente tem que conhecê-lo cada vez mais nas suas entranhas para poder enfrentá-lo, para poder questioná-lo e para poder fazer com que, enfim, ele acabe, né? E como o Silvio fala, né? Ele vai acabar quando a gente acabar com o capitalismo, né? O racismo é estruturante do capitalismo, né? Não haverá antirracismo sem que a gente destrua o capitalismo, né? Então, queria fazer esse à parte aí para deixar essa dica para os nossos ouvintes. Bom, obrigado, Rafaela, muito obrigado, foi ótimo o bate-papo, foi delicioso, queria te agradecer muito, foi muito legal trazer essa experiência para a nossa audiência, disso que você está vivendo em Portugal, e queria dizer que foi um prazer para a gente ter você aqui hoje. Antes de você fecha o episódio, deixa a Júnia então dar o tchau para a galera e aí você encerra. Bom, então eu deixo aqui meu tchau para nossa audiência, que eu já estava com saudade, enfim, de estar aqui dando meus 2 centavos. Mas enfim, Rafaela, gostei muito da sua presença, eu acho que foi um bate-papo bem descontraído, a gente conseguiu falar sobre várias coisas, mas enfim, foi uma conversa que fluiu, né? Foi realmente bem informal, assim. Espero que para os nossos ouvintes isso tenha sido traduzido também, né, na gravação, que as pessoas tenham sentido o quanto fluiu e o quanto foi interessante a conversa, o bate-papo que a gente teve aqui hoje. Enfim, com isso eu passo a palavra então para a Rafaela. Rafaela, você está com a bola na mão para nos dar o seu tchau e a sua dica cultural. Gente, de novo, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei super emocionada quando o Rafael me convidou, porque, assim, primeiro que eu nunca participei de nenhum podcast, foi a primeira vez. Segundo que sou fã do programa. E terceiro que, enfim, já passaram grandes nomes aqui. Eu me senti com uma baita responsabilidade, estava bem nervosa no começo. Obrigada por terem segurado isso comigo. Para a audiência, queria dizer que estou sempre no Twitter, estou no Instagram também, vocês podem me encontrar lá, enfim, mandarem o que quiserem. A minha dica, eu tinha comentado com vocês que eu ia sugerir o filme Abril Despedaçado, né, que é uma produção brasileira, com o Rodrigo Santoro. Essa produção é de 2001, e ela é muito importante para a gente pensar nessa lógica de vingança, né, de ressentimento. É um filme muito sensível e muito potente, eu acho que é muito interessante para quem, né, também se aflige com essas questões das ciências criminais, do abolicionismo penal, enfim. Mas a minha dica primordial, assim, é de um livro que foi escrito pelo Ailton Krenak. Eu não me recordo se já indicaram aqui no podcast anteriormente. Ele se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É um livro super pequenininho. Ele foi super essencial para mim ano passado, que foi no momento que eu estava numa angústia tremenda em relação à minha visita ao Brasil, que todo ano eu tento visitar, e eu estava me sentindo super mal, assim, como é que vai ser, o que eu vou encontrar. E é um livro super curtinho, você lê em 1 hora. Eu li na fila do banco, para vocês terem uma ideia. Então, resolvi burocracias de uma forma muito tranquila. E eu queria destacar um trecho aqui, que é um trecho muito importante para mim, que é um trecho que eu realmente queria trazer para vocês, porque eu acho que casa bem com tudo que a gente conversou aqui. Ele fala o seguinte: quando eu sugeri que falaria do sonho da Terra, eu queria comunicar a vocês um lugar, uma prática que é percebida em diferentes culturas, em diferentes povos, de reconhecer essa instituição do sonho não como experiência cotidiana de dormir e sonhar, mas como exercício disciplinado de buscar no sonho as orientações para as nossas escolhas do dia a dia. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que a gente tem que pensar nessa sociedade melhor que a gente está tentando construir, nessa utopia, né, nesse sonho, como uma forma de orientar mesmo nas nossas práticas do dia a dia, e não somente do falar, e não somente do imaginar e do pensar, mas de agir mesmo. Então é isso, muito obrigada. Muito bom, muito bom. Eu acho que não foi aqui, mas eu já ouvi algum podcast alguém dar a dica desse livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Não sei se foi ouvir a Casacas, mas eu já ouvi essa dica. Deve ter sido. Vale muito a pena. Bom, já a segunda dica, então, é bom mesmo. Vamos correr atrás dele.
Legal, pessoal. Então chegamos ao fim do nosso 49º episódio. Lembrando a vocês que a gente está disponível em praticamente todas as plataformas de áudio. Estamos também no Twitter, no perfil @segdireito. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Rumo aí ao episódio de número 50, hein? Que maravilha. Um grande abraço.